pessoal, vamos para a aula 224, massa específica e densidade volumétrica de massa. Vamos à aula de hoje, então, uma aula importante. É uma aula que a maioria das questões de hidrostática envolve densidade ou massa específica. Algumas vezes a questão é direta sobre isso, mas muitas vezes é usado lá na pressão hidrostática, ou no princípio de Arquimedes, ou no princípio de Estéreo, certo? A massa específica. O que é a massa específica? Olha o nome, específica. Ela é específica de cada substância. Cada substância homogênea, ou seja, feita de uma... O corpo é feito de uma única substância. A massa específica dependerá exclusivamente dessa substância. A massa específica de uma substância é calculado com a razão da massa pelo volume. Massa de substância pelo volume de substância. Bom, essa razão ela é constante desde que eu tenha uma mesma substância. Vamos pegar como exemplo aqui, ó, uma unidade de massa usual, não é do Sistema Internacional. Grama para massa. Lembra que unidade de massa no Sistema Internacional é quilograma. Já falaremos disso. E volume não é o litro. Então pode ser litro também, mas aqui nós vamos usar centímetro cúbico. Grama por centímetro cúbico. Então, uma unidade usual de massa específica é grama por centímetro cúbico. Nós vamos pegar como um exemplo a substância mais importante, que é a água. A água, no estado líquido, terá uma massa específica, água líquida, H2O, estado líquido, de aproximadamente 1 grama por centímetro cúbico. O que eu estou dizendo é que essa massa específica ela depende da substância. Enquanto que eu tiver água no estado líquido, eu continuarei tendo essa massa específica. Qual é o significado disso? O significado é que cada centímetro cúbico de água terá uma massa de 1 grama. Tá, mas como assim? 1 centímetro cúbico. Vamos entender. O que é 1 centímetro? 1 centímetro é um tamanho mais ou menos assim. O que é 1 centímetro quadrado? Um quadradinho, tá vendo esse quadradinho aí? 1 centímetro por 1 centímetro. Agora, o que é 1 centímetro cúbico? 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. É um cubo com aresta de 1 por 1 por 1. Do tamanho de um dado, sabe esses dados que a gente joga? Tem uns dados que é 1 por 1 por 1. Então esse cubo... Tá? Esse cubo do tamanho de um dado de 1 por 1 por 1, claro, eu sei que tem dados de vários tamanhos, várias arestas, mas a maioria dos dados tem 1 centímetro de aresta. Então se eu pegar e colocar água, tiver um cubo desse de água, eu terei para cada cubo, centímetro cúbico de água, eu terei uma massa de 1 grama. Isso não interessa a quantidade de água. Eu estou dizendo para vocês que se eu pegar 100 gramas de água, sabe quantos centímetros cúbicos eu terei? 100. 100 por 100 dá 1 grama para cada um dos cubos, cada um dos centímetros cúbicos. Se eu tiver 1000 ou 100.000 gramas, quantos cubos eu terei? Eu terei 100.000 centímetros cúbicos. Não interessa se eu pego um copo d'água ou uma piscina d'água. Como a substância é a mesma, cada cubo dessa água terá 1 grama. Se eu mudar a substância, por exemplo, vamos pegar água no estado sólido, gelo. A massa específica do gelo, 0,917 gramas por centímetro cúbico. Então se eu pegar um cubo de gelo, tá? Um cubo de gelo, assim, um cubinho de gelo, 1 centímetro cúbico, ele terá 0,917 gramas de gelo. Não interessa se eu pego um iceberg ou um cubo de gelo que eu vou botar no refrigerante, certo? Então tá aí, depende apenas da substância.
Já a densidade volumétrica, ela depende não da substância, ela depende do quê? De um corpo. Esse corpo, ele pode ser um corpo oco, pode ser um corpo feito de várias substâncias misturadas, pode. E quando tiver várias substâncias misturadas, a gente faz uma densidade média, mas a densidade, ela depende do quê? Massa do corpo pelo volume do corpo. Tá, Fabrício, é a mesma coisa. Não, tem uma pequena diferença. Lá na química, pro professor de química, para o que ele usa, dá no mesmo. Lá vai ter quase massa específica e densidade, tanto que o professor de química geralmente chama densidade das substâncias. Então lá dá no... Aqui tem uma diferença, principalmente, e aqui para nós vai ser importante, quando nós tivermos um corpo oco. Eu tenho um determinado volume, mas eu posso ter o corpo totalmente preenchido com massa, ou eu retiro massa do centro e deixo o corpo oco. E esse corpo oco vai ser importante, porque esse corpo oco ele poderá ter uma densidade, por exemplo, menor que a do fluido que ele está imerso. Isso aí vai ser importante lá no princípio de Arquimedes. Então, aqui para nós, densidade é uma coisa, massa específica é outra. Eu posso ter, por exemplo, quer ver? Essa densidade, ela até pode ter valor, igual à massa específica, ela pode ter. Aliás, o máximo que eu posso ter de densidade de um corpo, o máximo é quando o corpo é feito de uma mesma substância e ele é maciço. Aí coincidem os valores. Agora, a densidade, geralmente, se eu tiver um corpo oco, o que eu faço? Eu pego a massa do corpo, também em gramas, e divido pelo volume. Em termos de cálculo é massa por volume. Tudo bem, por isso que muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é. Aqui eu posso ter corpos ocos, e corpo oco tem menos massa que deveria naquele volume, tem um espaço vazio no meio, então a densidade acaba dando menor. Então, quando eu quiser calcular genericamente a densidade de um corpo, eu pego a massa e divido pelo volume. Até pode coincidir, se o corpo é feito de uma única substância, aí coincide com a massa específica. Tá? Agora, por exemplo, pega um navio. O que tem no navio? Puxa, tem um monte de coisa. Tem madeira, ó, é uma substância. Tem aço, né? Tem alumínio, tem plástico, tem ar, tem um casco com ar ali dentro. Então tem várias substâncias. Eu posso fazer do navio uma densidade média. Quer pegar aqui, como é que eu calculo a densidade média de um navio? Eu pego a massa do navio e divido pelo volume do navio, tá certo? Agora, importantíssimo e chato que eu vou falar agora. Transformação para o sistema internacional. Porque grama, isso que eu vou falar agora, vale tanto para massa específica como densidade. Grama é uma unidade usual na química, mas na física nós temos que saber que a unidade importante, porque é a do sistema internacional, é o quilogramas. E o centímetro cúbico é uma unidade usual, mas não é a unidade de volume no sistema internacional. A unidade de volume é o metro cúbico. Então essas que eu estou circulando aqui são importantes, porque são do Sistema Internacional de Unidades. Então presta atenção no que eu vou fazer agora. Olha só, eu tenho massa específica da água, 1 grama por centímetro cúbico. Para quanto de água? Interessa. Pode ser 1 litro de água, 1 tonelada de água, desde que seja água, estou aqui imaginando água pura, porque a água do mar ela vai ser, como tem sais, ela vai ser um pouquinho mais densa, tá? A água pura aqui, ó, a massa específica é 1 grama por centímetro cúbico. Agora eu quero te lembrar de algumas conversões. Vou botar aqui no cantinho. Olha só algumas conversões. 1 quilograma são 1000 gramas. 10 na 3 gramas, tá vendo? Como é que eu passo de quilograma para grama? Multiplica por 1000. O inverso, 1 grama é 1 vezes 10 na menos 3 quilogramas. Estou usando potência de 10 para facilitar.
Então, 1 grama, 0,001 quilogramas. Está aqui, 10 a menos 3. Ponto negativo. Ok? Então, quilograma para grama, grama para quilograma. Agora, unidades de volume. Guarda aí as unidades de volume que eu vou falar para ti. 1 centímetro cúbico e 1 mililitro é a mesma coisa. ml, milésimo de litro ou centímetro cúbico é a mesma coisa. 1 decímetro cúbico e 1 litro é a mesma coisa. Principalmente para a prova de matemática, tu tem que saber isso aí. Tu tem que, às vezes, calcular o volume, né, em metro cúbico, em centímetro cúbico. Então, é importante. Tá? 1 litro é 1 decímetro cúbico. Agora, nota que nenhuma dessas aqui eu falei do sistema internacional. Agora eu vou falar. 1 metro cúbico são 1000 litros. 1 vezes 10 na 3 litros. Agora, 1 metro cúbico são quantos centímetros cúbicos? 1 metro cúbico é 1 vezes 10 na quanto? 6 centímetros cúbicos. Tá? Como é que eu faço a conversão aqui? Tem que cuidar, hein? Ó, é 10 na 6 centímetros cúbicos. Quem é que lembra? Ó, vou fazer o inverso. 1 centímetro cúbico. Eu fiz isso aí lá nas aulas de transformações. Centímetro é 10 na menos 2. Só que é 10 na menos 2 vezes 10 na menos 2 vezes 10 na menos 2. Não esqueça que centímetro cúbico é centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Então, se 1 centímetro é 10 na menos 2 metros, é 10 na menos 2 metros vezes 10 na menos 2 vezes 10 na menos 2. Dá 10 na menos 6 metros. Ó, 1 centímetro cúbico é 10 na menos 6 metros cúbicos. Bom, vamos lá. Eu tenho que simultaneamente transformar grama para quilograma. Como é que eu transformo grama para quilograma? Ó, grama para quilograma. Eu multiplico por 10 na menos 3 quilogramas. Está aqui. Então, ou seja, eu dividi por 1000, tá vendo? Eu dividi por 1000. Agora, de centímetro cúbico para metro cúbico, eu divido por 1 milhão. Eu multiplico por 10 na menos 6, então eu divido por 1 milhão. Multiplicar por 10 na menos 6 é dividir por 1 milhão. Então eu estou fazendo quantas transformações simultâneas? 2. Grama para quilograma, centímetro cúbico para metro cúbico. Agora, cuida que eu vou fazer. 1 por 1 dá quanto? Dá 1. Dá 1 vezes. Olha só, eu tenho 10 na menos 3 no número, expoente da base decimal do numerador e 10 na menos 6 expoente da base decimal do denominador. Como é que faz? Mantém a base decimal. 10. Eu pego o expoente de cima, menos 3, menos quem? O expoente de baixo, menos 6. Menos 6 dá menos 3 mais 6, menos 3 mais 6, 1 vezes 10 na 3 quilograma por metro cúbico. Então, olha o que eu estou te falando. Se tu tiver que converter, tanto aqui como aqui, de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que multiplicar por 10 na 3. Já sei que vai vir a pergunta. Professor, de grama para quilograma eu não divido por 1000? Sim, tá aqui, eu dividi por 1000. Aí por que tu multiplicou por 1000? Criatura, presta atenção, eu não estou somente passando de grama para quilograma. Estou passando de grama por centímetro cúbico 2 para outras 2 simultaneamente. Eu estou dividindo por 1000 e dividindo por 1 milhão, que acaba multiplicando por 100. Entendeu? Então, daqui para cá, ó, do sistema usual para o sistema internacional, eu multiplico por 100 e o inverso eu dividiria, 100 não, desculpa, por 1000, multiplico por 1000 e aqui eu divido por 1000. Então, só para terminar a aula, olha aqui, massa específica do gelo, 0,917 vezes 10 na 3, é só botar o 10 na 3, quilograma por metro cúbico.
todas as grandezas que estão no sistema usual, grama por centímetro cúbico, eu transformo para o sistema internacional quando for necessário. Na maioria das vezes é. A aula está encerrada, agradeço a presença de todos, agradeço aí a tua presença, até a próxima aula, aquele